A nossa primeira mesa será liturgia e pastoral, as comissões, as equipes de liturgia, né? Queremos convidar a Lorena Silveira, leiga do Secretariado Arquidiocesano de Liturgia de Belo Horizonte. Bom dia, Lorena, seja bem-vinda. Bom Também dia. Dom Hernaldo, bispo da Diocese de Bonfim, aqui na Bahia, meu vizinho, meu quase vizinho, vamos dizer, porque ele está no outro extremo. Dom Hernaldo é doutor em Sagrada Liturgia pelo Santo Anselmo de Roma. Atualmente é o presidente da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB. Bem-vindo, Dom Hernaldo. Também o Frei Obrigado, Leandro. Frei Felipe, frade franciscano conventual, mestre e doutor em teologia sacramental. Atualmente é o assessor do setor pastoral litúrgica da CNBB. Bem-vindo, Frei Felipe. Obrigado, bom dia. Bom dia. E o Padre Márcio, da Arquidiocese de Belo Horizonte, membro da Rede Celebra, doutorando em liturgia pelo Instituto de Liturgia Santa Justina e membro da equipe de reflexão para a liturgia do setor pastoral litúrgica da CNBB. Bem-vindo, Padre Márcio, que também já fez a abertura conosco. Então, deixo vocês sob o comando de Lorena, ela que vai mediar essa nossa conversa agora. Muito obrigada. Então, vamos começar essa mesa, né? Padre Márcio, Dom, Frei, bom dia. Nós vamos abrir essa sessão das mesas com um tema muito caro também para Sacrosanto, né? Que é o tema da pastoral, concílio que tenta favorecer o desenvolvimento da pastoral litúrgica. E assim a gente começa. Então, no número 44. É conveniente que a autoridade eclesiástica territorial competente crie uma comissão litúrgica que terá a colaboração de especialistas em ciência litúrgica, música, arte sacra e pastoral. Do mesmo modo, haja em cada diocese a comissão da Sagrada Liturgia para promover, sob a direção do bispo, a ação litúrgica. Além da comissão da Sagrada Liturgia, constituam-se também em cada diocese, tanto quanto possível, comissões de música sacra e de arte sacra. É necessário que essas três comissões trabalhem em estreita colaboração e, por vezes, poderá até ser oportuno que formem uma só comissão. Então, aí a gente tem 3 números da Sacrosanto que tratam sobre esse tema da pastoral. Vamos a início, então, a nossa conversa, né, Frei? Pode começar nosso bate-papo, nosso diálogo. Muito bem. Mais uma vez, bom dia. É uma alegria poder estar aqui nesta manhã e neste dia tão solene, tão importante para nós que vivenciamos a ação litúrgica nas nossas comunidades, no Brasil, né? E podemos também partilhar de tantas experiências que surgiram nesses últimos 60 anos a partir de Sacrosanto Concílio. É importante, depois que Dom Jerônimo desenvolveu essa primeira expressão, história da Sacrosanto Concílio, esse tema da pastoral ele está bem presente logo no primeiro capítulo. O primeiro capítulo tem 5 grandes blocos de Sacrosanto Concílio, né? Primeiramente, na verdade, um proêmio, depois entra no primeiro capítulo, e nós temos alguns blocos essenciais do Sacrosanto Concílio, que trata-se dos princípios gerais, da teologia, nós veremos um pouquinho também no decorrer do dia, quais são esses princípios gerais, qual é a teologia presente em Sacrosanto Concílio. Depois, no segundo bloco, nós temos a educação litúrgica e a participação ativa. Depois, a reforma da Sagrada Liturgia, a promoção da vida litúrgica na diocese e na paróquia, e o incremento da ação pastoral litúrgica. E é exatamente sobre este último bloco que nós, então, falaremos agora, né? Faremos essa maratona, esse pequeno diálogo que nos resta. É importante esclarecermos que Sacrosanto Concílio trata-se de um estilo de igreja, né? Uma nova expressão do ser igreja no mundo, porque nasce exatamente da compreensão, né, do Papa João XXIII, dessa necessidade de poder responder aos anseios do tempo, aos sinais do Espírito,
a poder também, né, vivenciar melhor a ação litúrgica que ficou tão declinada ao clero e à sua vivência apenas, né? Para que a liturgia pudesse voltar a ser fonte da vida da igreja, era preciso recuperá-la na sua essência, na sua beleza, na sua profundidade e também na sua teologia. Na liturgia, né, esse princípio é bastante básico. Cristo e a igreja interagem de forma contemporânea. A ação de Deus e a ação do homem, ela está exatamente em união, né? O Cristo que se encarna, né, o homem, para que possa se revelar mais perfeitamente ao homem, né? Isso nos livra, né, essa ação contemporânea de Cristo e da igreja, de Deus e do homem, nos livra de uma reflexão puramente teológica e também, né, de uma reflexão puramente antropológica, né? Ou, né, nos faz sair de uma reflexão litúrgica apenas dogmática, especulativa, para passar a uma reflexão litúrgica vital, né? Uma reflexão litúrgica que toque a nossa realidade, que toque a nossa vida, né? E aí, a Sacrosanto Concílio precisou, né, a necessidade de revisitar toda a questão, todas as conferências episcopais, todas as equipes de reflexão, para promover uma vivência litúrgica e envolver os seus atores responsáveis, né? Não bastava que viesse um documento de Roma, né, e que nós fôssemos obrigados a cumprir toda esse efeito, mas que nós também, ao recebermos esse documento, pudéssemos responder na adaptação, nas nossas realidades, na nossa pastoralidade. Acho que exatamente é esse o sentido do incremento da ação litúrgica, do incremento da teologia de Sacrosanto Concílio, né? Para que nós não pudéssemos promover uma vivência rígida, institucional, mas criar mais condições para a participação ativa dos fiéis, né? Porque não bastaria, né, não bastaria que o clero entendesse, né, o que trata-se de liturgia. Era preciso que os fiéis pudessem também responder a esse entendimento e também entendessem, né? Acho que aqui está, por isso que participação ativa e educação litúrgica caminham juntas, né? Não há a participação, é necessária também formação, e é preciso se formar para participar, né? Acho que essa fase, depois de 60 anos de Sacrosanto Concílio, nós precisamos redescobrir esse elemento da formação litúrgica. Acho que o Papa Francisco foi muito feliz, né, ao trazer para nós este tema, né, nas vésperas de completar 60 anos de Sacrosanto Concílio. Então, falando desse incremento, é importante dizermos que a reforma litúrgica, ela surte efeito quando ela chega na nossa realidade, né? Quando ela toca na nossa vida, quando ela toca naquilo que nós compreendemos enquanto liturgia também, né? Porque se a reforma não chega a nós, né, se ela não desce na nossa história, se ela não participa dos nossos contextos vitais, né, na nossa vida histórica, ela também poderia ficar apenas como um enfeite, né? Ou então algo bonito para ser lido, mas não vivenciado. Então, a reforma litúrgica, ela surte efeito quando ela toca no chão da nossa história, no nosso contexto vital, na nossa vida. E aqui está, né, o complemento, a necessidade da pastoral litúrgica, né, que nos ajuda a redescobrir a prioridade do sensível, né? A prioridade do sensível, a necessidade de uma linguagem corpórea ritual, né, a realidade da realidade humana. Antes daqueles números que nós lemos, do 44 ao 46, nós tínhamos o número 43, que fala daquela grande frase do Papa Pio XII, que diz que a ação litúrgica, a reforma litúrgica, foi, né, um sinal providencial da ação de Deus no mundo e uma ação do próprio Espírito Santo. Esse sinal providencial de Deus no mundo é manifestado exatamente nessa necessidade de promover a prioridade do sensível, porque Deus se encarna exatamente para isso, né? Para que, né, a nossa relação com Deus não seja apenas uma relação abstrata, uma relação distante, uma relação especulativa,
mas uma relação de experiência, de vida, de relação vital. Por isso, como a gente falava no início, né, Cristo e a igreja interagem na ação litúrgica de modo contemporâneo. Então, esses 3 números de Sacrosanto Concilium, o 44, o 45 e o 46, estabelecem para nós essa realidade de fazer com que a teologia de Sacrosanto Concílio, a necessidade da reforma litúrgica, toque ao chão da nossa história. E agora, seguido, né, o Dom Hernaldo vai falar como que foi a resposta das nossas comissões, como foi a resposta desses últimos anos que demos a essa necessidade do incremento da pastoral litúrgica. E depois nós, então, faremos um pequeno debate. A nossa mesa, eu penso que a primeira coisa seria a gente reconhecer o grande papel e a grande sabedoria que teve a CNBB, principalmente na figura de Dom Clemente Isnar, que por 22 anos conduziu a comissão de liturgia da CNBB. Foi padre conciliar e ele deu conta de compreender toda a mens do Concílio Vaticano II, a forma de compreensão da Igreja e da liturgia do Concílio, e pôde aplicar isso à CNBB. A estrutura das comissões de liturgia que a CNBB implementou no Brasil, ela é praticamente única. Nós temos uma estrutura de comissões que garantem como que o alcance nas mais diversas instâncias da vida litúrgica da Igreja. Por isso, nós começamos com a chamada Comissão Episcopal para a Liturgia. Esta comissão ela é formada pelo presidente da comissão mais 2 bispos. São 3 bispos que compõem esta comissão episcopal. Mas, com um trabalho lento, porém muito importante, nós conseguimos, a partir da determinação conciliar, da Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium, nós conseguimos montar nesta comissão, como uma única comissão, os 3 setores. E cada setor, ele possui um assessor especialista naquela área, que são a de pastoral litúrgica, espaço litúrgico e arte sacra e música litúrgica. E cada assessor possui como que uma equipe de reflexão, também de especialistas em cada um dos 3 setores, para auxiliar toda a comissão naquele setor. Então, a comissão possui os 3 setores, que cada setor possui um assessor responsável para a condução daquele setor. Atualmente, nós temos o Frei Felipe na pastoral litúrgica, o Padre Jair na música litúrgica e a Raquel, que é arquiteta no espaço litúrgico e arte sacra. Ora, com essa estrutura da CNBB, os 3 bispos, com os 3 assessores, com suas equipes de reflexão, nós temos também a montagem de uma outra comissão que ela deve caminhar concomitante, sob o auxílio da Comissão Nacional, que são as comissões regionais de liturgia. E lá no regional, cada regional deve eleger um bispo referencial que monte sua comissão com um especialista. Claro, na verdade, lá no regional também deveria ter a comissão com os 3 setores. E a gente tem percebido que isso, infelizmente, nos últimos tempos, nós temos perdido até mesmo esta relação entre os regionais e o nacional, e é importante a gente recuperar esta relação. Mas não só. A Constituição prevê que cada diocese constitua sua comissão episcopal, sua comissão
diocesana de liturgia, com especialistas nos 3 setores, como uma única comissão. Mas o Brasil, além dessa estrutura toda, o Brasil ainda possui a CETEL, a Comissão Episcopal para os Textos Litúrgicos, que é uma comissão formada pelo presidente da Comissão Episcopal para a Liturgia, mais 5 bispos. E esta comissão, ela é aquela responsável para rever os textos litúrgicos, dos livros litúrgicos, e encaminhá-los para a Assembleia Geral, para as emendas, até a sua aprovação. Ora, esta estrutura, como eu dizia, é uma estrutura única do Brasil. E ela garante, assim, o acompanhamento da vida litúrgica em todos os âmbitos, seja nacional, seja regional, seja diocesano. É claro que do diocesano nós vamos chegar ao paroquial, que depois o padre Márcio vai entrar também nesse debate, mas esta estrutura ela garante um acompanhamento maior de toda a vida litúrgica do Brasil. Isto, ligando um pouco ao que falava o Frei Felipe, ou seja, o processo até mesmo formativo para a verdadeira participação ativa, ele se dá, portanto, neste âmbito nacional, regional, diocesano. Hoje, no Brasil, nós não podemos dizer é difícil conseguir formação litúrgica. Não é difícil, porque nós temos todos estes âmbitos que atingem as mais diversas realidades, favorecendo uma formação contínua de todos, do episcopado, de todo o clero, vida religiosa, enfim, do laicato em geral. Aí a importância da comissão episcopal para este acompanhamento. Quando a comissão episcopal ela recebe, ou melhor, quando a igreja recebe algum documento ou algum livro litúrgico provindo deste processo da reforma litúrgica que ainda está em ato, a igreja compreende que a liturgia ela está sempre em processo de reforma para que ela corresponda às realidades atuais do seu povo. Ora, nós podemos dizer que o Brasil ele está preparado para receber estas demandas e fazer com que elas possam atingir o seu objetivo maior, chegar a todos os fiéis, a toda a igreja, para que a participação no mistério do Senhor seja plena, frutuosa, enfim, que ela possa produzir os frutos que o Senhor deseja. Passo a palavra, portanto, ao Padre Márcio, para termos também um bom tempo de um diálogo entre nós. Obrigado, Dom Hernaldo. Então, eu penso que em Sacrosanto Concilium a gente tem não só aqueles princípios que deverão reger a reforma da liturgia, né? Mas nós temos já concretamente algumas instruções, eu diria, né? Alguns procedimentos que devem ser providenciados para que aquilo que os padres conciliares irão determinar, né, com a autoridade conciliar, possa chegar à sua realização, né? Então, por isso, essa conversa importante sobre as comissões, e aqui a gente toca o aspecto, em primeiro lugar, da promoção da vida litúrgica, portanto, não simplesmente da reforma, mas da promoção da vida litúrgica, né? E nesse sentido, esse lugar muito especial da diocese, que é guiada pelo bispo local, não é?
que tem a primeira responsabilidade de cuidar da vida litúrgica. Sacrosanto Concílio, e depois todos os livros litúrgicos da Reforma vão ressaltar a importância, o significado eclesial da liturgia diocesana, né? Então, isso acho que é um ponto importantíssimo, que precisa ser resgatado, dada a grande fragmentação, eu diria, né, em torno da liturgia e do sequestro, às vezes, por parte de alguns grupos em relação àquela que é a fonte da vida da igreja, né? Aquele que é o momento no qual e pelo qual a igreja se constitui, né? Então, é o papel do bispo diocesano como liturgo, né? É assim que ele é chamado nos documentos sobre liturgia. O bispo é o liturgo na diocese, né? Que é um termo empregado na Escritura para falar do serviço sacerdotal de Cristo, né? Então, ele, como pastor da diocese, ele é o primeiro servidor da liturgia e tem a responsabilidade, aí a primeira instrução, né, para aplicação do Sacrosanto Concílio Inter Ecumenite, que vai dizer exatamente que ele tem a responsabilidade de regulamentar, não é, a vida litúrgica da diocese e garantir que a letra e o espírito, as normas e tudo aquilo que era a intenção do concílio pudesse acontecer naquele pedaço de chão que está sob a sua responsabilidade. Eu acredito que, nesse sentido, a Igreja do Brasil tem uma grande experiência, não é? A gente ainda ouve falar, graças a Deus, das equipes de liturgia, né? As equipes de liturgia que têm na mão a responsabilidade de cuidar em cada pequena comunidade das celebrações do mistério pascal de Cristo, né? E essas equipes de liturgia, elas não são simplesmente uma conveniência, mas elas fazem parte da dinâmica pastoral da liturgia proposta pelo Concílio Vaticano II, né, com a Constituição Litúrgica. Não é uma novidade para as dioceses, não é uma novidade do concílio para as dioceses, para que elas tenham uma comissão que cuide do apostolado litúrgico. Desde Pio X, que é o processo de reforma da igreja que culmina com o Concílio Vaticano II, já desde Pio X já se fala da necessidade de comissões que cuidem da música, por exemplo, né, e das artes. E Pio XII é que vai recomendar que cada diocese tenha uma comissão que cuide do apostolado litúrgico. Então, o Sacrosanto Concílio recolhe aquilo que foi sendo amadurecido, né, com o próprio magistério da igreja e coloca como algo fundamental para que a reforma e a liturgia em si mesma seja promovida. Então, a comissão diocesana de liturgia, ela tem a responsabilidade de que o bispo exerça esse ministério de cuidar da vida litúrgica da sua diocese. Ele não pode fazer isso sozinho, ele precisa de colaboradores, não é? Assim como em nível nacional, os bispos na comissão episcopal necessitam de especialistas, né, porque a gente precisa fazer a diferença entre liturgo e liturgista, são duas coisas diferentes, não é? O liturgista é o profissional, o estudioso da área, né, formado para isso, né? O liturgo estamos falando aqui da dimensão ministerial, né, da atuação, da gestão da liturgia, no caso na diocese ou no país, não é? Então, também, como acontece em nível nacional, nas dioceses é preciso que hajam comissões nas quais existam membros das paróquias, das comunidades e especialistas que ajudem o bispo a cuidar, a zelar, não é, da vida litúrgica daquele seu território, para garantir que corresponda às intenções do concílio e a reforma litúrgica seja recebida, seja acolhida e seja aplicada. Então, no Brasil, a gente tem algo muito bacana oferecido no Guia Litúrgico Pastoral, né,
da Conferência Episcopal, que trata exatamente do modo como a pastoral litúrgica, então, que é assim que fica conhecida. A Lorena tem a terceira edição, eu não tenho ainda. No capítulo 10, se eu não me engano, né, ali se trata exatamente daquilo que o concílio solicitou de maneira muito concreta, muito viável, para que cada diocese possa organizar o seu caminho, né? E o guia, ele apresenta a pastoral litúrgica da diocese em estreita conexão com as diversas paróquias que a compõem, não é? E aqui a gente toca essa dimensão das equipes de liturgia propriamente ditas, né? Porque a Comissão Arquidiocesana, ela tem uma visão ampla do que ocorre na igreja local, né? Mas a vida litúrgica ocorre nas comunidades, né? Ocorre em cada pequena comunidade que celebra. E a vida litúrgica não pode ser deixada ao improviso, como a Instrução Geral Missal Romana nos recorda, né? Então ela precisa ser tomada nas mãos, sobretudo porque os livros litúrgicos do concílio, eles se propõem que cada comunidade possa escolher, dentre as opções apresentadas, o que melhor pode ajudar o povo daquele lugar a celebrar. Então não dá para deixar isso para a última hora, não é? Então, a pastoral litúrgica numa diocese, ela estrutura esse dinamismo, não é? Que faz com que esse serviço do bispo chegue até aqueles lugares onde ele não pode estar presente ordinariamente, cotidianamente, onde você tem presbíteros, né, que fazem as suas vezes, e presbíteros que estão também, são ajudados por outros homens e mulheres não ordenados, colaboradores nesse mesmo serviço, né? Então, isso é a pastoral litúrgica e que, eu diria, se exprime com duas equipes, eu diria, né? Com duas equipes. Em primeiro lugar, a pastoral litúrgica diz respeito, no final das contas, a todo o corpo de homens formado de homens e mulheres que servem a liturgia numa determinada comunidade. Isso o guia pastoral deixa muito claro. Pastoral litúrgica não se resume àqueles que são ministros diretamente, que atuam diretamente numa celebração, mas todos os que cooperam para que a vida litúrgica se desenvolva, né? E, claro, toca também a Assembleia, que é o sujeito, né, de toda a celebração litúrgica, por excelência. Mas a gente tem uma equipe que a gente chama equipe de liturgia, ou equipe de pastoral litúrgica, que são pessoas que representam a comunidade e que assumem essa responsabilidade de velar, tanto pela preparação das celebrações, quanto pela formação litúrgica que o Frei Luiz há pouco nos falou, sobre o que o Frei Luiz há pouco nos falou. Né? Esse trabalho, então, de preparar as celebrações e de zelar pela formação são as duas grandes atribuições, não é, dessa equipe de pastoral litúrgico e equipe de liturgia, que é diferente de uma outra equipe, que é a equipe de celebração, que é formada por aqueles ministros, desde o presidente até o membro da equipe de acolhida, não é, passando pelos leitores, salmistas, cantores, instrumentistas, acólitos, ministros ordinários da comunhão eucarística, diácono, enfim, todos os que vão diretamente tomar parte numa celebração concreta, essa é a equipe de celebração, né? Então, vejam que, concretamente, o concílio forneceu os instrumentos para que, de fato, a experiência da vida litúrgica seja uma experiência, em primeiro lugar, eclesial, comunitária, porque a liturgia não pertence a ninguém, né? A liturgia pertence à igreja e precisa ser gerida pela igreja. O ministério do bispo aqui, não é, na igreja local, ele é realizado com a colaboração de tantos homens e mulheres de boa vontade, mas também formados para tal, que se espalham em seu território para garantir isso. Então, é um pouquinho do que me parece que a gente
tem de experiência e de fidelidade, não é? A Constituição litúrgica. É algo que me parece, pessoalmente, que a gente precisa voltar a apostar. A gente enfrenta certa dificuldade com relação à pastoral litúrgica nas dioceses, as comissões diocesanas, não é? Mas, nesse aniversário de 60 anos, acho que é uma boa oportunidade para a gente tomar nas mãos essa riqueza mais uma vez. É isso. Obrigada, Padre Márcio. Agora a gente vai começar aqui, então, o movimento de... Teve pergunta no chat, chegou algumas perguntas para a gente, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A primeira, e é interessante que as primeiras perguntas que apareceram estão ligadas à questão da formação, né? O Padre Márcio acabou de falar que a formação é um dos fundamentos, assim, né, da missão da pastoral litúrgica. E aí, Dom Hernaldo, essa primeira pergunta eu acho que você poderia dizer para nós, depois o Frei, né, e o Padre Márcio quiserem ajudar, mas o Júnior pergunta se tem algum planejamento de formação nos regionais da CNBB. Então, cada regional, ele faz a sua programação anual. Eu falo, por exemplo, a partir do Regional Nordeste 3, que eu sou também o bispo referencial para a liturgia, nós temos uma comissão e ela programa 2 grandes encontros atualmente durante o ano para todo o regional. Um em janeiro e outro em julho. Se Deus quiser, este ano teremos a presença do Padre Márcio retornando à Bahia para também contribuir numa reflexão sobre a liturgia e a ministerialidade dos ministros leigos, agora os novos ministérios leigos instituídos pelo Papa Francisco. Ou seja, cada regional faz sua programação. Muitos fazem programações a partir do caminho feito pela Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB Nacional, e outras fazem, cada um faz um percurso único seu de formação a partir das necessidades do seu regional. E isso é importante, porque cada regional tem demandas diferenciadas. Aí está a pastoral litúrgica. A pastoral litúrgica deve dar respostas concretas aos desafios daquela região. E aí cada regional faz sua programação. Obrigada, Dom. E aí o Frei Joaquim também, ele coloca uma questão, né, para a gente focalizar a importância dessa equipe de celebração, que o Padre Márcio estava falando, em cada comunidade. Como se dá essencialmente essa formação litúrgica do povo de Deus a partir da equipe? Não é só uma questão de dividir tarefas, né, executar funções, mas que tem a ver com uma meditação, uma intimidade com a palavra de Deus, com a ecologia. Então, Padre Márcio, Frei Felipe, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso. Uma pequena frase, né, porque aquilo que o Dom Reinaldo falou, também o Padre Márcio tinha refletido na sua parte, o princípio básico da reforma litúrgica é a experiência de fé das nossas comunidades. Né? Ali é a palavra de Deus sendo lida nas nossas comunidades, nas nossas celebrações dominicais, na vida do povo de Deus. Então, não basta apenas nós refletirmos sobre os princípios básicos, objetivos da reforma, porque esse princípio básico não se justifica por si só. Né? Mas o princípio básico da reforma litúrgica se funda na experiência da fé e de uma forma de igreja, né? Que visa a comunhão, que visa a participação. E essa comunhão, ela é fruto também de uma formação litúrgica adequada. Né? Acho que aqui está o grande desafio nosso hoje, tendo em vista que temos N formações paralelas, um magistério paralelo que funciona. Então, como oferecer uma formação litúrgica adequada às nossas comunidades? Né? Como todo mundo tem acesso hoje a tantas informações, aqui está o nosso desafio hoje. Então, como chegar lá, né, na nossa comunidade local e dizer, olha, esse tipo de formação não serve para a nossa comunidade aqui e agora, porque ele não toca no chão da nossa realidade, ele não toca na nossa vida. É uma compreensão especulativa, uma compreensão exagerada, não vital.
E aí a liturgia não se torna a vida da nossa igreja, mas apenas uma compreensão abstrata. Eu acho que aqui o Padre Márcio poderia continuar, contribuir um pouquinho nessa reflexão sobre a formação litúrgica. Inclusive, Padre Márcio, a gente reforçar isso, né, que o Frei falou, porque no início da fala dele, ele estava falando da vitalidade, né? Está no chão da vida. E aí o Dom Reinaldo, ele foi mostrando um caminho bonito para a gente que acontece aqui no Brasil, dizendo, inclusive, que é um caminho que faz com que nós aqui no Brasil estejamos preparados para acolher, para motivar a reforma litúrgica e para atender as demandas. E aí você continua esse caminho falando como que chega lá nesse lugar, né, onde a liturgia acontece. Mas aí entra a questão que o Frei Felipe falou, a gente tem muitos caminhos paralelos, né? E às vezes a comunidade, ela não está dentro desse processo, desse caminho, e aí a fonte dela são esses outros caminhos paralelos, e aí? Acho que esse tema da formação é fundamental, sim. Em primeiro lugar, lembrando que quem forma em termos de liturgia é a própria celebração. O Senhor é aquele que nos forma, né? Na medida em que a sua vida é experimentada por uma assembleia concreta, e aquela assembleia se deixa ensinar pelos gestos e palavras do Senhor, que ali ganham forma e lhe dão forma em comunidade, não é? Então, acho que essa é a primeira coisa. Então, uma equipe de liturgia, ou seja, uma equipe que é formada por membros da pastoral litúrgica e que tem esse olhar muito próximo para a comunidade que celebra, é fundamental. Por quê? Porque essa equipe que prepara a celebração, conhecendo o povo ao qual serve, vai garantir que aquilo que no livro litúrgico, nos livros litúrgicos, foi pensado e disposto para que o povo tome parte no mistério, por meio de tais gestos e ações, chegue à possibilidade de realização, né? Então, a formação litúrgica a qual o Frei Felipe se refere, que é responsabilidade da equipe de liturgia ou da equipe de pastoral litúrgica numa paróquia, numa comunidade ou na diocese, não é? E mesmo em nível nacional, essa formação, em primeiro lugar, ela deve ser conseguida pelo ato de celebrar. E, por isso, a equipe se ocupa, não é, de, sim, formar os ministros, aqueles que atuarão diretamente na celebração, né? Mas por quê? Porque pela atuação da equipe de celebração, e aí estamos falando dos ministros, as pessoas serão ajudadas, entrando na dinâmica ritual, elas serão ajudadas no conhecimento, na inteligência da vida de Jesus, do Evangelho, da missão da igreja, tudo aquilo que diz respeito ao caminho evangelizador, né? Então, eu penso que, e aí o Frei Joaquim, né, no seu comentário, dizendo a equipe de celebração, né, ela não é simplesmente composta de membros que têm responsabilidade de cumprir tarefas, não é? Porque aqui na liturgia a gente sai do aspecto funcional, puramente funcional. E nem a equipe que prepara, a equipe de liturgia que prepara a celebração, não vai simplesmente distribuir funções. Não se trata disso. Se trata de dar a competência para que essas pessoas, celebrando, ajudem a assembleia da qual fazem parte, enquanto celebra, a descobrir esse potencial pedagógico, não é? Da própria celebração. A Sacrosanto Concílio fala de natureza didática da celebração. A própria celebração forma. Então, eu não sei se eu consegui alcançar o que foi perguntado, mas acho que vai por aí. Pessoalmente, eu tenho a graça de dizer que das paróquias que eu passei até hoje, a gente conseguiu praticamente semanalmente, com uma equipe, preparar a celebração. Quer dizer, aquele que cuida da celebração da comunidade, aquele que preside, perdão, a celebração da comunidade, que é membro da equipe de celebração, não é? Ele deveria, junto com todos os demais, se reunir para preparar semanalmente. É gratificante, e o quanto a gente cresce. O quanto a gente cresce eclesialmente. É fantástico. E aí, Dom,
Se você quiser trazer para nós essa perspectiva, né, sobre como formar. Eu queria só contribuir com algo que está acontecendo agora no Brasil. O Missal, a terceira edição típica, provinda do Vaticano, atinge a CNBB na sua Comissão Episcopal para a Liturgia, e atinge os regionais, atinge as dioceses, atinge as paróquias. E como está um movimento enorme em todo o Brasil de uma busca de formação litúrgica para bem acolher o missal, mas que é importante a gente ressaltar que o acolher na compreensão e melhor envolvimento na ritualidade daquele livro. Não é simplesmente um livro. Ele atinge a minha forma de participar do mistério da Páscoa de Cristo. Então, esse processo formativo que acabou acontecendo em todo o Brasil, dioceses, paróquias, regionais, promovendo os mais diversos cursos de formação para o clero e para os fiéis, isso movimentou e está movimentando o Brasil. Então, essa dimensão, até nesse sentido que falava tanto o Frei Joaquim quanto o Padre Márcio, ou seja, de a gente compreender que as equipes de liturgia, ou como queiram chamar lá das paróquias, elas não são meras tarefeiras. Aí daí a importância até mesmo de essas equipes terem também processos formativos, que sua reunião não seja apenas para pensar o que vai ser feito ou como vai ser feito numa celebração, mas que ela também entre num processo de reflexão, de avaliação, de programação para bem celebrar. Ou seja, nós temos agora aqui no Brasil este exemplo de um grande movimento de formação para a participação ativa. Uma coisa que o Dom Hernaldo falou que, para mim, imprescindível, a responsabilidade primeira da formação, e é em torno do missal especificamente, é das dioceses. Porque com a facilidade que a gente tem hoje, né, com as mídias sociais, o que chega de curso de pessoas que às vezes a gente nem sabe quem é, qual que é a formação e qual que é o vínculo eclesial, pastoral, é absurdo, né? Então, o primeiro lugar que se deve procurar para uma formação litúrgica adequada, em especial agora falando do missal, é a diocese. A diocese, claro, é articulada com os regionais e com a CNBB. Né? A gente garante a dimensão eclesial da formação. Isso é fundamental, porque senão a gente também acaba fragmentando e desconstruindo aquilo que a terceira edição nos propõe, né? Inclusive como oportunidade de nos reconectar ao processo de recepção conciliar. Frei Felipe, eu não sei se você podia falar um pouquinho disso, dessa responsabilidade que é eclesial pela formação. Não basta eu ter um canal no YouTube e eu vou dar um curso de missal, né? E isso está confundindo as pessoas nas comunidades, né? Então, eu acho que é importante. Eu acho que esse tema, né, do vínculo eclesial e da responsabilidade da igreja nos chama mais ainda ao compromisso da formação. Eu acho que essa nossa preocupação também, ela tem como fruto esse resultado da maratona que nós estamos propondo hoje em torno do Sacrosanto Concílio. A ASLI, a Comissão Episcopal para a Liturgia, né, todos esses órgãos, também todas essas entidades em torno da liturgia, querem exatamente tentar unificar, né, um caminho de formação que tenha um vínculo eclesial, um compromisso com a unidade da igreja, né, a comunhão, a participação e a própria missão da igreja. Acho que esse é o elemento que nós precisamos focar. Eu me lembro que de uma dessas formações, né, que a gente encontra aí para cima e para baixo, coisas básicas da liturgia, né? Por exemplo, a diferença entre memória, festa e solenidade, né? Uma confusão básica nesses argumentos, né? Que nós pegamos o guia litúrgico pastoral, isso é bem claro para nós,
né? Pegamos a igreja em oração, né? Todo o caminho que fomos percorrendo nisso, né? Confunde-se tudo isso. E aí, nosso povo, ouvindo esse tipo de formação, acaba entrando achando que aquela linguagem é a mais correta, é a mais adequada, né? E, por incrível que pareça, não é, porque elementos básicos de compreensão litúrgica básica, né, não são atingidos, né? E muito mais são questionados como se estivessem certos, né? E a nossa proposta, ou a proposta da própria igreja, estivesse errada a partir do Sacrosanto Concílio, de toda a reforma litúrgica. Eu acho que o aspecto principal da formação litúrgica é compreender se ela está neste vínculo eclesial, se ela tem unidade com a igreja, em unidade de linguagem com a igreja, em unidade de participação com a igreja, de comunhão com o Santo Padre, né, e com os nossos bispos locais, que, como bem disse o Márcio, né, na sua reflexão, o bispo diocesano, ele é, né, o cooperador, né, aquele que principalmente pode contribuir com a liturgia da sua local, com a liturgia diocesana. Estava dizendo que nós temos mais um minutinho, se vocês quiserem fazer alguma consideração pontual, né? Do Hernaldo. Sim, eu vejo assim, esta nossa primeira mesa redonda, vamos dizer assim, de tantos pontos que estamos aqui do Brasil, ela quer trazer essa dimensão da montagem de uma pastoral litúrgica. Ou seja, a liturgia é algo tão importante para a vida da igreja que ela deve ser programada. Ela não pode ser uma coisa feita de maneira espontânea. Por isso, essas diversas, vamos dizer assim, instâncias da liturgia na CNBB, no regional, na diocese, na paróquia. Essas instâncias, elas estão para dar uma resposta concreta, atingir a participação ativa de todos na Sagrada Liturgia. Ora, e para isso é necessária também a formação. É necessário programar todo este caminho formativo, mas caminho formativo numa compreensão de pastoral litúrgica, detectando qual é o nosso elemento frágil e que devemos atingir num processo formativo, porque se ficar promovendo curso para lá e para cá, não vai resolver a questão. Então, a nossa questão mais frágil é a música litúrgica. Então, vamos um ano dedicarmos-nos à formação, ao acompanhamento, à revisão da questão da música litúrgica. Em um ano, avalia, não deu certo, ainda não atingimos, vamos mais um ano. E aí nós temos um campo muito aberto das diversas necessidades para irmos avançando na conquista desta absorção da força que o Concílio Vaticano II, pelo Sacrosanto Concílio, nos deu de devolver a liturgia a todos os fiéis. Muito obrigada, Dom Hernaldo, Frei Felipe, Padre Márcio. A gente abriu as nossas sessões de mesas com esse tema, que é fundamental para fazer tudo acontecer, né, como o Dom Hernaldo estava falando, para que o povo faça essa experiência de formativa, frutuosa, plena, consciente. Ao longo do dia, nós teremos muitos temas, e todos eles importantes para a pastoral litúrgica, todos eles muito importantes, inclusive o tema da formação, às 14h, a gente vai ter especificamente, né, liturgia e formação, com a escola, né, de liturgia da rede. Depois, às 15h, a questão da liturgia e formação, do ensino acadêmico. Então, a gente vai poder explorar um pouquinho mais isso. E a partir disso que Dom Hernaldo falou, acho que a gente pode, então, terminar esse nosso primeiro momento aqui, tendo isso em mente, que a pastoral litúrgica, em todas as suas instâncias, nessa estrutura que a gente tem tão bonita aqui no Brasil, ela é esse meio, esse canal, esse veículo que vai fazer com que a reforma chegue às comunidades, e para isso, então, ela precisa se desenvolver, se capacitar, ela é a responsável, inclusive, por planejar, por descobrir a melhor metodologia, que é isso que Dom Hernaldo estava falando, né?
não é uma coisa aleatória, espontânea, mas é necessário um planejamento, uma metodologia, e isso é responsabilidade, função e missão da pastoral litúrgica, né? Então, muito obrigada à participação de todo mundo que está nos acompanhando agora, né, que fez suas perguntas, e a gente convida vocês a continuarem conosco nessa maratona. A gente vai ter agora uma próxima mesa com o tema liturgia e música, que é um tema também muito importante para a pastoral litúrgica, né? Então, a gente convida vocês a continuarem a reflexão ao longo desse dia, a ficar nessa maratona aí com a gente. Obrigado a todos, foi um prazer estar participando deste momento. Obrigado também, eu desejo que ainda possamos ter um dia de grandes reflexões e assim sermos brindados com todas essas reflexões e, em particular, celebrando os 60 anos de Sacrosanto Concílio, este documento tão importante para a nossa igreja, no seu universal e também no seu particular, a igreja no Brasil.